Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, antes de começar a aula de hoje, eu queria agradecer a participação de vocês, tanto na apresentação. Eu amei conhecer vocês um pouco mais, né? Tentar aproximar isso, que a gente está muito distante. Eu percebi que tem uns que estão bem mais distantes, né? E isso é muito bom. Eu acho uma vantagem enorme da EAD a gente conseguir esse contato com pessoas de todo canto do país. E eu adorei conhecer vocês melhor, saber o que vocês estão buscando no curso. Nossa, foi muito bom mesmo. E essa troca que a gente teve. E também agradecer pela participação de vocês no fórum avaliativo, que teve muitas considerações interessantes, importantes. Isso fez com que eu percebesse que vocês estão aprendendo mesmo e está agregando no conhecimento de vocês, certo? E também teve gente que me marcou no Instagram, eu vi que estava estudando, ou se não postou foto com o resumo da aula que fez. Gostei de ver. Gente, continua assim, vocês fazem a professora muito feliz, tá? Então vamos para a aula de hoje? Chega de conversa, na verdade? Então a aula 2 é sobre contaminantes em carnes e produtos cárneos. Primeiramente, o que são contaminantes em alimentos? São substâncias que não foram intencionalmente adicionadas ao alimento. Então não foi por proposital, de forma proposital que ela foi adicionada. E como que essas substâncias podem ser intencionalmente adicionadas ao alimento? Pode ser no processo de produção, às vezes no processo enquanto um manipulador elaborava, né? Às vezes fazia o corte de uma carne. Às vezes ele espirrou sobre a carne, ou senão ele não lavou a mão da maneira adequada. E isso fez com que trouxesse contaminação para aquela carne. Ou até mesmo pelo ambiente. Às vezes o próprio ambiente está contaminado, ou às vezes a temperatura de manuseio não está adequada e vai trazer contaminantes para esse alimento. Então, esses contaminantes é de extrema importância que tenha um monitoramento dessas substâncias para evitar a contaminação, né? Porque essa contaminação ela vai afetar a qualidade desse alimento e vai acabar tornando esse alimento inseguro, que é o que eu vi que muita gente tem essa preocupação e que é extremamente importante. Gente, da gente entrar nos contaminantes, né, vou falar para vocês qual que é a classificação dos micro-organismos. Os micro-organismos, eles podem ser classificados em micro-organismos deteriorantes. O que seriam esses micro-organismos deteriorantes? Eles vão alterar o alimento, vão causar alterações químicas que são prejudiciais a esse alimento. Então, essas alterações são decorrentes de quê? De uma deterioração microbiana, na maior parte das vezes é devido à deterioração microbiana. Essa deterioração microbiana vai resultar em alterações de cor, de sabor, de odor, né? Na textura e também no aspecto do alimento. Então, esses micro-organismos deteriorantes, quando eles estão presentes no alimento, a gente consegue a olho nu perceber quando a gente às vezes sente um odor não muito agradável na carne, ou às vezes quando a gente vê um aspecto com uma viscosidade diferenciada na superfície do presunto, isso são micro-organismos deteriorantes, a gente consegue, né, identificar quando tem uma elevada quantidade. Outros micro-organismos são os micro-organismos patogênicos. Esses patogênicos, eles são os causadores de doença. Eles causam doença, então causam risco à saúde da população e podem afetar tanto o homem quanto animais. Esses micro-organismos patogênicos, a gente vai ver juntamente com as doenças transmitidas por alimentos na aula 3. Resolvi juntar para não ficar muito repetitivo para vocês e a gente conseguir dividir em bloquinhos mais tranquilamente. E por último, a gente tem os micro-organismos tecnológicos. Esses micro-organismos tecnológicos é o que a gente quer mesmo. Ele vai trazer benefício para o nosso produto. Eles são utilizados para a produção de alimentos, né, trazendo então funções positivas, como por exemplo a gente tem a fermentação do salame, a gente adiciona aquele micro-organismo para trazer o aspecto desejado do nosso produto.
Então, ele tá tranquilamente, ele pode. Agora, os deteriorantes e os patogênicos a gente não quer de jeito nenhum no nosso produto, não é verdade? Então, a aula de hoje a gente vai focar nesses micro-organismos deteriorantes e o que eles podem causar no produto, certo? Antes, a gente tem que lembrar que a gente tem as características do alimento que vão interferir na composição, né, na microbiota deteriorante, ou qual micro-organismo deteriorante que vai entrar naquele alimento, vai depender dos fatores. Quais são esses fatores? Os fatores intrínsecos, que eu sei que vocês já estão dominando esse assunto, a origem do alimento, né, de qual que foi essa procedência, as condições de obtenção desses alimentos, o tipo de processamento, se foi um processamento adequado, se teve as boas práticas, né, durante o processo, o armazenamento, principalmente a temperatura, a umidade do ambiente e as condições sanitárias de todo o processo. Certo? Isso tudo vai influenciar para qual micro-organismo pode estar presente naquele alimento para trazer a deterioração. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. Então, na deterioração de carnes, lembra que a gente comentou que a carne apresenta uma composição ótima para os micro-organismos. Eles adoram a composição da carne. Por quê? Tem uma composição química excelente para eles crescerem. Quais são esses fatores que a carne tem que vai favorecer o desenvolvimento desses micro-organismos? A alta atividade de água, em que a gente viu que, principalmente a carne fresca, a atividade de água está lá ó, excelente para o crescimento de micro-organismos. É um alimento rico em nutrientes, lembra que eu falei? A gente gosta de nutrientes, os micro-organismos também. E o pH é favorável para esse desenvolvimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa deterioração que pode ocorrer facilmente, porque tem todas as condições favoráveis da própria carne, né, para essa deterioração e esse desenvolvimento dos micro-organismos. Então, os tipos mais comuns de deterioração, né, da carne são realizados por bactérias, principalmente, mas tem também por bolores e leveduras. A temperatura que as carnes são armazenadas, são acondicionadas, vai ter forte influência nessa deterioração. Por quê? Vamos dar um exemplo. A carne está refrigerada. Tranquilo? Só que lembra que a gente aprendeu que temos micro-organismos que adoram a temperatura de refrigeração, aquela temperatura de geladeira, que são os micro-organismos psicrófilos. Então, se a carne está refrigerada, vai ter maior incidência de micro-organismos deteriorantes psicrófilos, né? Porque está no ambiente deles, eles estão lá ó, nadando de braçado. O que esses micro-organismos psicrófilos podem trazer? Podem trazer uma limosidade superficial, pode alterar a coloração e dar uns pontos de crescimento superficial, que a gente vai ver no decorrer da aula cada um desses detalhes. E as carnes que estão em temperaturas mais elevadas são aquelas carnes que vocês até comentaram, que estão expostas no açougue, a temperatura ambiente. Se for uma cidade quente igual Goiânia, então tá na temperatura lá assim de 30 graus tranquilamente. Nessas temperaturas, a gente vai ter o quê? A maior presença de micro-organismos putrefativos. O que seriam esses micro-organismos putrefativos? Que vão trazer a putrefação dessa carne. Falando em palavra mais, como se fosse para o apodrecimento mais rápido dessa carne, entendeu? Pois é. Então, tudo isso a gente vai ter que prestar atenção, porque mesmo estando refrigerada, ela também está suscetível a desenvolvimento de micro-organismos. Para a deterioração da carne, a gente tem para dois aspectos diferentes. O primeiro aspecto é nas condições aeróbias. Vocês já viram o que são condições aeróbias? Vocês estão lembrando da aula 1, né? Não fala que vocês não viram, não, porque eu coloquei no material para vocês. Então, vocês estão sabendo, já arrasam em condições aeróbias e anaeróbias. O que seriam essas condições aeróbias? É na presença de oxigênio. Lembra dos micro-organismos aeróbios? Condições aeróbias. Então, a microbiota deteriorante, ou seja, os micro-organismos deteriorantes da carne, vai ser dominado por esse
pelos pseudomonas, mas também pode ter ação de inúmeros micro-organismos, só que a maioria é decorrente de pseudomonas. Quando tiver outros micro-organismos, eu vou falar especificamente para cada defeito, tá bom? Então, os principais defeitos em condições aeróbicas, ou seja, a carne está na temperatura não, em condições de presença de oxigênio. Os principais defeitos que a gente pode encontrar: a limosidade superficial, alteração na cor dos pigmentos da carne, rancificação, fosforescência e a presença de odores e sabores estranhos. A gente vai ver cada um desses defeitos e entender como ocorre o processo. Então, primeiro, a limosidade superficial. O nome, quando a gente vê assim, parece estranho. Fala, nossa, professora, eu nunca vi limosidade superficial. Mas calma, provavelmente você já viu. Limosidade superficial nada mais é do que a presença de uma secreção viscosa na superfície do alimento, na superfície da carne nesse caso. Essa que vocês conseguem perceber é que além da limosidade tem também uma alteração da coloração. Então a gente tem dois aspectos. O que a gente consegue perceber muita limosidade superficial, que eu não encontrei foto para mostrar para vocês, é no presunto. Às vezes, quando fica o presunto muito tempo aberto, quando ele não resseca, ele não fica como se fosse pegajoso, como se fosse uma exudação esquisita. Aquilo ali é uma limosidade superficial. Então, ou seja, é uma deterioração, ele já está em processo de deterioração. Os micro-organismos que podem causar esse tipo de deterioração são as pseudomonas, lembra que eu falei para vocês no começo, né? Elas fazem alterações em produtos com alta atividade de água mantidos sob refrigeração. Então, mesmo que são mantidos sob refrigeração e mantendo alta atividade de água, a gente tem a presença de pseudomonas. Atividade de água, todo mundo já aprendeu, né? Então, tá tranquilo. Viu tanto que era importante saber dos fatores intrínsecos, dos fatores extrínsecos, para a gente poder prosseguir a aula? Então, outro micro-organismo que também afeta nesse tipo de alteração são as leveduras. Já as leveduras, elas vão alterar os produtos que têm baixa atividade de água. Quais seriam esses produtos que têm baixa atividade de água? Às vezes a linguiça, alguns embutidos, às vezes até salsicha, principalmente quando você compara com a carne fresca. Tá? Então, mesmo tendo uma baixa atividade de água, eles não estão livres dessa limosidade superficial. Tranquilos? Podemos seguir? Então, vamos. Outro defeito também é a alteração na cor. Essa alteração na cor, ela pode ser por consequência da destruição da mioglobina. A mioglobina é o componente que vai dar cor à carne, aquela coloração característica da carne, aquela coloração mais avermelhada que a gente gosta. Então, essas bactérias vão fazer a destruição dessa mioglobina e vai ter essa alteração de cor. Então, às vezes vai trazer uma coloração mais amarronzada, ou se às vezes uma coloração verde, ou às vezes até uma coloração cinza. Alguém já teve a infelicidade de comprar uma carne e depois abrir ela tá verde? Eu já. Eu vou falar que era uma carne que, quando eu fui comprar, doeu meu bolso. Era uma carne, se eu não me engano, era importada. Não sei se era do Uruguai, uma coisa assim. Comprei e falei, nossa, eu vou comprar, assim, uma vez no ano, vou comprar essa carne, porque eu quero provar muito essa carne. E quando eu abri, além de ela estar com um cheiro horrível, ela tava com alterações ou colorações verdes. Gente, foi de chorar? Não. Jogou fora. Quando eu vi a carne sendo jogada fora, eu vi todo o meu dinheirinho jogando fora. Nunca mais comprei, nem quero comprar. Fiquei traumatizada. Mas dizem que é bom, né? Fiquei só na vontade de provar. Não provei. Quais são os micro-organismos que estão envolvidos nessa alteração da cor? A gente tem os lactobacilos, temos os leuconostoque, os enterococos e a Shionella. Gente, não precisa desesperar com esse tanto de nome de micro-organismo, tá bom? É só para vocês entenderem que nesse caso não tem só as pseudomonas, tem outros micro-organismos que estão relacionados. Lembra que no início eu falei que as pseudomonas são o principal, né? Mas nesse caso não. Então, só para vocês terem conhecimento da quantidade e da diversidade de micro-organismos que podem trazer essa deterioração, certo?
Então, vamos para o próximo. Olha só, que alguns exemplos na alteração da cor. Não sei se vocês conseguem ver aqui, tá vendo a coloração até da gordura, tá vendo? Tem uma coloração verde aqui, ó, coloração meio esverdeada. Aqui também, ó, tá vendo? Tá uma coloração estranha, não tá aquela coloração, aquele vermelho vivo. Aqui também tá um pouco acinzentado. Isso tudo são deteriorações decorrentes de bactérias, né, que atuaram no pigmento da cor. Então, quando a gente tem a ação de pseudomonas, lembra que eu falei das pseudomonas? Elas estão aqui de novo. Ela vai trazer a cor azul à superfície do produto. Se for leveduras que são produtoras de pigmentos, quando elas entram em ação, elas trazem uma coloração diferenciada, a gente vai ter cor branca, cor creme, rosa ou até marrom. Já quando a gente tem a ação da bactéria Sporotrichium, a gente tem, o Sporotrichium umbolor, ele é causador de pontos brancos na carne, e já o Penicillium é um bolor que vai causar esses pontos verdes, que pode ser provavelmente a deterioração que eu, infelizmente, presenciei. Não desejo isso para ninguém. Se alguém já tiver passado por alteração de cor na carne, sabe o que eu tô falando, que é muito triste. E o próximo, gente, a rancificação. O que é essa rancificação? A rancificação é uma oxidação da gordura. O que é essa oxidação? É como se fosse uma quebra da gordura do próprio alimento. O que é essa rancificação a gente consegue identificar? Já sentiu, às vezes, quando algum produto tem aquele cheiro de ovo podre? Vocês já passaram por essa situação? Então, isso é decorrente da rancificação, da oxidação da gordura. Geralmente, a gente consegue sentir isso em manteiga, ou às vezes até mesmo em carnes, produtos que têm uma quantidade elevada de gordura. Tem esse cheiro de ranço que a gente fala. Então, as principais causas da deterioração desses alimentos podem acabar causando a perda da cor, pode ter alteração do sabor, pode modificar a textura do alimento e até a formação de compostos tóxicos. Estão vendo? É perigosíssimo essa deterioração. Os principais micro-organismos que estão envolvidos são os pseudomonas, os bacilos e também tem leveduras e bolores. Aqui, se vocês conseguem ver na imagem, que tem uma alteração de cor e provavelmente também teve uma alteração do odor, né, desse produto para identificar. É uma rancificação, certo? Outro fator de deterioração é a fosforescência. O que é essa fosforescência? A gente às vezes não tem aqui, a gente fala assim, é caneta fosforescente, né? Aquela marca texto, aquele brilhante. Olha só, tá vendo a coloração? Tá vendo como é um verde, meio amarelado, só que brilhante? Ele tem um brilho diferente, nesse caso um brilho que não é desejável. Então elas são causadas por bactérias luminescentes ou fosforescentes, que vão crescer na superfície da carne. Quando elas crescem na superfície, elas como se emitem uma luz, né? Essa emissão de luz não é luz de lanterna nem nada, não. É essa alteração aqui, essa emissão da luz dessas bactérias, certo? A principal estão relacionadas com essa fotobactéria que traz esse fenômeno de fosforescência, certo? Alguém já teve a infelicidade de encontrar uma carne com essa coloração? Eu, graças a Deus, não. E odores e sabores estranhos, né? Geralmente, dependendo do tipo da deterioração, causa também odores e sabores estranhos, como que a gente viu. Eles são perceptíveis na carne antes mesmo de qualquer outro sinal de deterioração. Às vezes não teve alteração na cor ainda, ou às vezes não teve às vezes não teve a fosforescência, mas já teve um odor, um sabor estranho. Você pegou uma carne, às vezes um produto carne, e sentiu um odor e sabor estranho, ou um odor estranho, você já fala assim, opa, essa carne não tá boa não. Ou se não, se você ficou desconfiado e ainda viu sabor estranho, comeu sabor estranho, já para na hora. Porque isso é um indicativo de deterioração. Às vezes a deterioração não está tão avançada assim para você perceber, né, os seus efeitos. Mas se deu um odor ou sabor estranho, para tudo. Geralmente tem denominado esse sabor adulterado, e ele é muito indefinido, ele é chamado como aroma de geladeira. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo.
Então, o crescimento de bolores, né, eles podem tornar a superfície da carne viscosa e até mesmo um pouco pegajosa. Lembra do presunto? Também a presença da limosidade, ou senão às vezes ele fica pegajoso, quando a gente coloca, já fica aquele aspecto estranho. Pode ser também pelo crescimento de bolores, certo? Então, vamos para o próximo. A gente viu até agora a deterioração da carne em condições de aerobiose. Aerobiose, presença de oxigênio. Agora, a gente vai ver as condições de anaerobiose. O que é essa anaerobiose? Lembra dos micro-organismos anaeróbios? Não tem a presença de oxigênio. Ou seja, quando a gente falar dessas condições de anaerobiose, a gente vai lembrar o quê? Das carnes ou os produtos embalados a vácuo, certo? Então, tá bom. Se as condições são de anaerobiose, que tipo de micro-organismo que pode desenvolver nessas condições? Lembra que a gente viu na aula passada? São bactérias, podem ser tanto aeróbias facultativas, né, porque elas precisam ou não de oxigênio, elas conseguem se desenvolver sem a presença de oxigênio, né? Ou se não, anaeróbias, que precisam dessa ausência de oxigênio para se desenvolver. Como eu falei para vocês, então, condições de em carnes embaladas a vácuo. E as principais adulterações que ocorrem é a acidificação e a putrefação. Vamos ver mais detalhes sobre essas duas alterações. A acidificação. A acidificação ela vai ocorrer como? Porque vai ter um acúmulo de ácidos, né, durante a degradação das bactérias. Então, tem uma bactéria, no caso, Clostridium ou até mesmo coliformes, durante a sua degradação, está degradando a carne, vai trazer, então, um acúmulo desses ácidos. Esse acúmulo desses ácidos vai trazer um odor e sabor que são desagradáveis. Então, tanto o Clostridium como o coliforme vai contribuir para essa acidificação, certo? E o próximo é a putrefação. A putrefação é uma decomposição anaerôbia das proteínas, né, que tem na carne. A carne tem elevada quantidade de proteínas, que vai produzir substâncias mal cheirosas. No caso que a gente vai, quando a gente consegue, abre às vezes uma carne que está a vácuo, nesse meu caso, também eu passei por isso, que era uma carne que estava uma carne embalada a vácuo, quando eu abri, ela estava próxima ao vencimento mesmo, eu já tinha demorado para consumi-la, já estava desconfiada. Abri, ela estava liberando odores, né, não muito agradáveis. Então, provavelmente estava passando porque já estava em processo de putrefação. Então, essas substâncias mal cheirosas, elas são decorrentes, podem ser decorrentes tanto da amônia, como da cadaverina, da putrescina e de aminos. Não precisa ficar muito nervoso com esses termos, tá bom? É só para trazer para vocês quem que está trazendo essas substâncias, né? Decorrente de quais substâncias que tem esse cheiro desagradável. E essas substâncias, né, se devem geralmente a espécies, né, dos gêneros Clostridium, Pseudomonas, Acromobacter e Proteu. Todos esses causam, né, processos de putrefação. Certo? Tranquilo, gente? Então, tudo que a gente viu até agora foi deterioração relacionada com carnes. Ao mesmo tempo, essa deterioração relacionada com carnes, a gente envolve também, indiretamente, os produtos curados, os produtos de aves, são todos similares. Não os que são iguais, mas são similares. Então, eu não coloquei separado para não ficar muito repetitivo para vocês, tá bom? Então, eu coloquei de maneira geral para que vocês entendam todos os aspectos de deterioração. Os outros não têm nenhuma novidade, né? Na verdade, para os produtos curados e para as aves. Porém, a gente tem alguma diferenciação para deterioração de pescados. Vou falar um pouquinho só para vocês de deterioração de pescados, porque lá no módulo 5 ou 7, se eu não me engano, quando eu for falar de pescados com vocês, aí a gente vai falar um pouco mais de detalhes relacionados a isso. Então, não precisa ficar muito preocupado com essa parte de pescados. Porém, como o assunto é de contaminantes, achei importante trazer para vocês. Então,
As principais deteriorações, quando o peixe é fresco ou ele é resfriado, as bactérias que estão envolvidas vai depender de onde que esse peixe, né, foi submetido, a qual era o tipo da água que ele era criado, na verdade, onde ele, no caso, antes de ser abatido. Se era um peixe de água morna, lembra que quem que gosta de temperaturas mais amenas, temperaturas mornas, são os micro-organismos, as bactérias, os mesófilos. Então, esses peixes frescos e resfriados, quando eles são peixes de água morna, eles terão mais a presença, né, de mesófilos, que são os bacilos, os micrococos, os lactobacilos e o clostridium, certo? Agora não, ele é um peixe de água fria. Às vezes na parte inferior, às vezes no peixe até às vezes de água salgada, a gente tem o quê? Os micro-organismos que gostam de temperaturas menores. Quem que é? Os psicrófilos. A gente tem principalmente os pseudomonas e a Tillonella, no caso de peixes de água fria. Mas também tem, né, a Moraxella e a Flavobactéria e o Vibrio também. Mas esses dois primeiros são os principais. E já quando o peixe é seco, é salgado, né, lembrando do bacalhau, a gente também pode ter micro-organismos deteriorantes. Nesse caso especificamente, a presença de fungos. Tranquilo? Então, é só mais relacionado com o tipo de ambiente que esse pescado ele era, né, ele foi cultivado, tá bom? Porque isso vai influenciar em quais as bactérias estarão presentes. Então, quando a gente tem uma deterioração desses pescados, o que a gente consegue perceber principalmente? O cheiro dele pútrido, né? Lembra aquele que eu falei para vocês, de putrefação, o cheiro de ovo podre. A superfície vai estar fosca e sem brilho. A pele vai estar descolorada e às vezes com rugas, não vai estar uma pele lisa e com uma coloração adequada. Os olhos estarão opacos, se vocês conseguem ver aqui, ó, o olho, né? Está opaco, não está transparente e às vezes até com algumas manchas. E as guelras estão cinzentas e secas. Na aula de pescado, a gente vai ver o que a gente tem que considerar, o que a gente tem que avaliar para considerar um pescado que ele seja fresco. Aqui a gente consegue ver, Ana, a guelra está cinza, está bem escura e está bem seca. A coloração dela adequada é um rosa, um róseo bem mais claro e que tem que estar úmida para ele realmente estar fresco. Então, essas bactérias que eu falei com vocês, elas vão trazer principalmente essas deteriorações. Não tem tantos detalhes quanto quanto os produtos carnes propriamente dito. Tá? Então, eu trouxe para vocês só para vocês saberem que tem sim uma deterioração em pescados e vai depender, né, principalmente de onde eles foram, onde eles conviveram, né, onde eles viveram antes de serem abatidos, certo? Gente, para nossa aula de hoje, né, na aula 2, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham compreendido, tenham agregado no conhecimento para vocês. Vou disponibilizar para vocês no nosso texto complementar os padrões microbiológicos de acordo com a legislação. Eu peço para que vocês não desesperem, é para que vocês tenham uma noção dos principais micro-organismos que são avaliados de acordo com a legislação. O que a legislação obriga a que tenha cada tipo de produto, tá bom? Deixei lá para vocês a título de conhecimento, mesmo para aumentar o conhecimento de vocês, mas não precisa desesperar, tá bom? Alguns micro-organismos que estão lá, a gente vai entrar em detalhes na aula 3, que a gente vai falar sobre os contaminantes, né, os patogênicos, desculpa, a gente vai aprender sobre os micro-organismos patogênicos, e lá na nossa legislação, alguns são micro-organismos patogênicos que tem que ter uma avaliação mais específica, tá bom? Então, gente, continuem me marcando, tá? No Instagram, quem quiser, que eu fico muito feliz de poder ver vocês estudando, vocês dedicados, tá? Faz a professora muito feliz. E não se esqueçam, se tiver alguma dúvida, viu a minha aula, eu deixei passar alguma coisa desapercebido, falou, professora, deu ruim, não consegui entender, corre lá no fórum de dúvidas, tá? Quando lá em cima, quando vocês abrem do lado direito, tem um fórum de dúvidas, tem um ponto de interrogação. Ali é para vocês
colocarem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Eu criei um tópico, vou colocar assim, dúvidas da aula 2, vocês colocam lá embaixo, tá bom? Para aí que a gente consegue identificar quais são as dúvidas da melhor forma, tudo bem? Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Assistam a aula novamente e leiam o texto e façam as atividades e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Até a próxima aula e obrigada pela atenção!